E aí, você quer aprender a construir a tua primeira placa de circuito impresso? Eu tenho certeza que se você chegou até aqui, é porque com certeza você tem curiosidade em entender como é que uma placa de circuito impresso funciona, você quer entender como é que elas são montadas, talvez você queira saber qual é o melhor software. Se existe um software gratuito, será que eu vou ter que utilizar um software pago? Como é que eu vou fazer isso? Será que eu posso, por exemplo, com essa aula construir esse Arduino? Ou construir, olha só o Pikachu, ou então construir um Papai Noel, uma árvore de Natal, que está aqui na minha mão, que inclusive tem um link aqui de um projeto que eu fiz com esses módulos, você pode assistir também. Ou então, quem sabe, eu não posso criar um cachorro, mas eu posso criar o meu próprio cachorro com a placa de circuito impresso e cuidar dele. Pois é, todos esses projetos que você está visualizando aqui, você será capaz de fazer em uma série de 2 aulas que eu preparei. Ou seja, a gente vai ter essa aula hoje e outra aula, onde nessa primeira aula eu vou desenvolver com você, vou te ensinar como é que você cria um esquema eletrônico, qual a importância de um esquema eletrônico em um projeto, como é que eu organizo, e na segunda aula a gente vai pegar todo esse esquema eletrônico e vamos desenvolver o layout, ou seja, você vai aprender a fazer o layout de uma placa como essa, por exemplo. Como é que eu faço o layout? Como é que eu trabalho o formato da placa? Então tudo isso eu vou estar te mostrando nessa série de 2 aulas. Então se você quer aprender, se você quer entender tudo isso de uma forma simples, fácil e lúdica, igual como eu sempre faço aqui, fica aqui comigo, assiste essa série de 2 aulas que eu tenho certeza que irá te ajudar bastante, certo? Essa série vai ser muito produtiva para você. Mas antes de nós começarmos, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Diego Moreira, já trabalho nessa área de ensino, prototipagem, robótica educacional há mais de 10 anos. Durante esse período eu já trabalhei em vários laboratórios, tanto na área de pesquisa quanto na área de ensino, prototipagem, e já trabalhei, por exemplo, em alguns programas do governo federal, como o Pronatec e o ETEC, tanto como professor, como tutor presencial e à distância. E a partir de hoje eu gostaria de estar aqui com você, te ajudar nesse processo, pegar na tua mão e te colocar no mundo da robótica e prototipagem com Arduino e outras tecnologias similares. Beleza? E antes de começarmos, eu gostaria de te convidar também a conhecer a nossa escola, a plataforma Robolúdico, onde lá eu te ensino a fundo a desenvolver tecnologias como essas que eu estou te ensinando nessa aula e, claro, a desenvolver também outros protótipos. Desde você tirar a ideia do papel e criar protótipos como esse, onde a gente desenvolve o protótipo 3D, a construção dos módulos e muito mais, para que no final você tenha um projeto, um produto nas suas mãos. Então, entre aqui agora na descrição, conheça mais a nossa escola, que eu tenho certeza que irá te ajudar bastante. Lá eu sempre digo para todos os alunos, vocês são a nossa prioridade, beleza? E educação em primeiro lugar. Então, para a gente começar, a gente vai desenvolver um projeto aqui dentro do software chamado EasyGA. Mas, Diego, o que é o EasyGA, cara? Me explica um pouco mais. Bem, existem vários tipos de softwares no mercado. E existem os softwares livres e os softwares pagos, como você já deve saber. O EasyGA, ele é um software que, além de ele ser livre, ou seja, ele é gratuito, ele também é online. Isso significa dizer que você pode rodar em vários tipos de computadores e você só precisa de internet. Então você não precisa de um computador, de um ultra, hiper, mega computador para rodar esse programa. Você pode fazer tranquilamente seu projeto utilizando aqui um ambiente da internet, certo? Então, eu quero que você entre agora no site aqui do EasyGA. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e lá nos comentários também. Você vai entrar, vai criar sua conta e vai entrar nessa área que está aparecendo aqui para você. E o que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai aprender agora a construir um projeto. Olha só como é que a gente vai fazer. Eu vou clicar aqui em arquivo, novo, e vou vir aqui em projeto, certo? Aqui eu vou criar um nome para o meu projeto. Preste atenção numa coisa interessante. O EasyGA, ele tem uma coisa que eu gosto muito dele. Ele te permite com que você tenha uma equipe de pessoas trabalhando no projeto. Então imagine que tem o João, a Maria, o José e o Francisco. Eles formam uma equipe de pessoas que estão trabalhando em um único projeto. Então os 4 podem trabalhar em conjunto. Basta que esse projeto esteja compartilhado. Mas toma muito cuidado, porque às vezes o Francisco ele pode errar uma coisa e o José pode de repente não perceber esse erro. Então isso é importante você saber trabalhar de forma correta, para que não crie um erro para outra pessoa, certo? Então, isso é muito importante você adicionar colaboradores. Para isso que serve esse processo de criar uma equipe, criar um time de colaboradores. Agora a gente vai colocar o nome para o nosso projeto. Qual é o nome que eu vou dar para o meu projeto? Bem, o nosso projeto que nós iremos desenvolver trata-se de um semáforo,
Ou seja, é um módulo de Arduino muito similar a essa árvore de Natal. Só que eu vou utilizar aqui um semáforo, porque se você entender o semáforo, você vai entender também esses outros projetos que a gente fez aqui. Então vamos lá, eu vou colocar aqui módulo semáforo. Nesse projeto, você vai em seguida colocar aqui a descrição do seu projeto. O que é a descrição do seu projeto? A descrição do seu projeto é exatamente o que ele faz, como ele funciona, o que é que vai ter nele, certo? Aqui eu não vou colocar a descrição com você para que essa aula não fique muito longa, para que ela seja direto ao ponto, mas eu sempre coloco e sempre recomendo aos meus alunos que eles coloquem também. Por quê? Porque isso ajuda a, no futuro, você saber exatamente do que o seu projeto se trata. Belezinha? Então, clica aqui agora em salvar o teu projeto. Olha só, cliquei aqui em salvar. Agora que você clicou em salvar, ele vai criar aqui o ambiente do teu projeto. Perceba que ele criou uma pastinha. E perceba que aqui ele já te coloca no ambiente de uma folha de projeto. O nome disso é folha de projeto. Essa folha ela tem um tamanho A4. Nossa, Diego, como é que você sabe que ela tem um tamanho A4? Porque onde você clica, ele te coloca aqui desse lado direito as informações. Então, que ele diz que essa folha tem um tamanho A4. Se eu quiser imprimir isso numa folha A4 e entregar, vai sair nesse formatinho aqui, bonitinho, com o meu projeto aqui dentro. Por isso que teu projeto precisa ficar dentro dessa área, tá joia? Aqui são as informações de projeto, certo? Eu vou clicar aqui e vou colocar módulo semáforo. Eu estou colocando sem acento, porque esse programinha aqui no lado inferior direito não me permite colocar o acento por enquanto, certo? Mas eu sei que tem que colocar os acentos. Aqui é a versão do teu projeto, no caso aqui é a versão 1.0, aqui é o teu nome ou o nome da tua empresa. No caso, Robô Lúdico é o nome da nossa empresa. E aqui, vamos lá, a data de hoje, 3 de março de 2021, e aqui foi escrito por quem? Vamos colocar Diego Moreira. Pronto. Vamos lá. Feito isso, olha só. Acabei de organizar aqui o meu projeto, agora eu posso começar a colocar os componentes. Preste atenção numa coisa, se você vai começar a desenhar um projeto, desenhar um esquema eletrônico, esse projeto ele precisa que você saiba quais são os componentes, você precisa ter uma lista. Como é que você faz isso, né? Para esse projeto de um semáforo, de um módulo semafórico, a gente sabe que nós precisamos de 3 LEDs, um LED vermelho, um LED amarelo e um LED verde. Como são LEDs, você precisa de 3 resistores para alimentar a corrente desses LEDs. Então eu já preciso de 3 resistores, certo? Você pode escolher resistores na faixa de 330 até 1K. Então você vai escolher 3 resistores, 3 LEDs e você vai precisar também de quê? De um conector. Então perceba aqui que aqui atrás eu tenho um conector. Esse conector é para justamente eu conectar os fios ou conectar esse módulo na protoboard. Então a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai aprender agora como é que a gente procura por esses componentes, tá certo? Vamos lá. Existe aqui, dentro do ambiente do EasyJ, uma biblioteca rápida chamada elib. Essa biblioteca ela se encontra aqui. Ela tem os principais componentes básicos que a gente utiliza bastante, como LEDs, resistores, alguns CIs, transformadores e muitos outros. Eu quero que você clique aqui agora em LED. Quando você clica aqui em LED, perceba que ele te mostra alguns LEDs. Esses LEDs são LEDs SMD, certo? E esses LEDs são LEDs que tem as perninhas, que tem os pinos, aquelas perninhas lá. Então como é que eu sei, Diego, qual é a diferença entre os SMDs e os LEDs com as perninhas, né? Os das perninhas são esses componentes que tem a letra TH, que significa True Roller, ou seja, eles são conectados através de furos, né? True, através, roller, furos, né? Através de furos é que eles são conectados. Então eu vou escolher qualquer um deles. Perceba que tem aqui a cor, certo? E eu vou escolher aqui um de 5 milímetros. Eu vou escolher esse daqui, o vermelho. Ah, Diego, mas precisa de uma cor diferente. Não se preocupa com cor, tá certo? Por enquanto não se preocupa com cor. É só uma questão de nomenclatura. Eu vou dar o zoom aqui com o scroll do mouse. Olha lá para o cantinho. Os meus comandos, eu estou apertando a letra R. Rotacionei, tá joia? E vou colocá-lo aqui. Perceba uma coisa. Eu já coloquei um LED aqui e ele é o LED 1. E aqui eu posso alterar essa informação e vou alterar o texto que tem nele. Eu vou colocar LED vermelho, certo? É o meu LED 1. Começa lá de cima e vai descendo.
Agora eu vou clicar aqui e vou clicar em Ctrl C, Ctrl V. Vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Vou colocá-lo aqui. É o LED 2. O LED 2 é o amarelo. LED amarelo. Eu vou dar um Ctrl V de novo. LED 3 é o LED verde. Pronto, LED verde. Clico fora e agora eu vou somente organizar os meus componentes. Pronto. Percebe que eles já estão todos alinhados. Vou selecionar todos. Vou colocá-los aqui no meio. Olha só, nossos LEDs aqui no meio. E eu vou fazer o seguinte. Acabei de adicionar os LEDs. Eu preciso adicionar aqui agora, Diego. Preciso adicionar os resistores. Eu venho aqui na opção resistores. Olha só, vamos procurar. Eu vou utilizar esse formato europeu. Eu gosto muito dele. Tem o americano e tem o europeu. Eu vou clicar aqui e vou escolher um resistor aqui para a gente utilizar, certo? Diego, se eu não quiser utilizar aqui, eu posso pesquisar em outro canto? Pode. Vamos lá, você pode vir em Library, certo? E eu vou pesquisar aqui alguma coisa com você. Vamos pesquisar resistor 1K 1/4, que é o resistor de 1/4. Vamos ver se vai aparecer algum componente que ele vai pesquisar por todas essas palavras. E olha só. Ele já te mostra vários resistores. E aqui está o nosso resistor. Um resistor de 1K de 1/4 de watt. Olha que interessante isso que eu quero mostrar aqui para você. Toda vez que você vai pesquisar por um componente, é muito importante que você olhe duas coisas. Que ele tenha o esquema dele eletrônico, tá? Que você vai utilizar aqui dentro. E que ele tenha um esquema do layout da placa de circuito impresso, que é o que vai sair aqui na tua placa, tá? Se ele não vier com esse campo aqui, com algum desenho nesse campo, esquece ele e vai procurar outro. Porque senão vai dar um problema na hora que você vai converter esse esquema eletrônico para o arquivo da tua placa, tá certo? Eu estou te avisando isso, então fica ligado, hein? Eu estou falando isso porque muitos componentes aqui são também desenvolvidos pela comunidade. O EasyGA, ele tem uma comunidade de milhares de pessoas, que milhares de pessoas desenvolvem esses componentes. E tem gente que pode fazer errado, ou pode não fazer o componente, e aí vai dar problema no teu projeto. E esses componentes dos usuários ficam aqui, olha só, em contribuições de usuários. Irão aparecer vários outros componentes desenvolvidos por usuários. Veja que esse usuário, ele colocou o esquema e colocou o do layout. Então esse aqui eu poderia utilizar, tá certo? Então toma muito cuidado. Deixa eu voltar para onde nós estávamos. Vamos lá. Vamos utilizar de novo, esperar. Então eu vou utilizar esse daqui, que é o da LCSC Componentes, que é a loja que é integrada ao ambiente do EasyGA, tá certo? Vou clicar aqui em colocar. Vou vir aqui, clicar de novo com a letra R. Vou colocar aqui embaixo. A gente sabe que não tem ordem para o resistor. Vamos lá. Pronto. Mais um aqui no canto. Olha só que bacana, cara. Vamos deixar esse layout bem organizado. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou agora colocar o nosso conector. Como é que eu faço isso? O conector aqui dentro do ambiente do EasyGA, ele chama-se header. Então vem aqui comigo. Vou mais uma vez lá. Eu vou procurar por um header. Só que não é somente colocar header. Ele precisa ser um header macho, né? Macho porque ele tem os pinos, certo? Se for a fêmea, é porque tem os furos, tá certo? Aqui, por exemplo, é um conector fêmea, porque tem uns furos para você espetar os pinos. E aqui é o macho, porque ele tem uns pinos para você colocar aqui na fêmea, tá certo? Basicamente é isso. Então, olha só como é que tudo funciona. Eu vou colocar aqui header 1*4. Por que é 1*4? O 1 quer dizer que é uma linha de vários conectores. De quantos? 4 conectores. Por quê? Porque eu preciso de 3 para os 3 LEDs e eu preciso de 1 para o GND. Por isso que é 1*4. Uma linha com 4 conectores. Tá joia? Vamos lá. E ele é o quê? Ele é male. Tá? Male é macho. Tá? Se você quer fêmea, bota family. Então vamos lá. Olha só o que ele encontrou. Aqui está o nosso conector. Perceba uma coisa interessante. Ele mostrou aqui 2.54. O que é 2.54? 2.54 é a distância, por exemplo, de um furinho desse para outro furinho. Certo? Então, os mais comuns no mercado são de 2.54, a distância entre o pino e outro. Você vai encontrar outros, como 1.27, só que é mais difícil de soldar, é bem mais complicado. Então, eu posso dizer que 90% dos projetos que as pessoas utilizam é esse com a distância de 2.54. Beleza?
Todos que eu utilizo aqui são com a distância de 2,54. Pode ficar tranquilo utilizar. Vou clicar nesse e vou colocar no projeto. Olha só que bacana. Vou colocar aqui do lado. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Pronto. Vou alterar aqui o nome. Vou colocar conector macho 1x4. Pronto. Olha só que bacana. Vamos começar aqui a mexer nas coisas. O que eu preciso fazer agora, Diego? Bem, você precisa fazer as conexões, a ligação dos fios. E aqui eu quero alertar você numa coisa interessante. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente está fazendo a conexão dos nossos componentes. Imagina o seguinte, imagine que você está desenvolvendo um Arduino como esse, ele tem mais ligações. Imagine a quantidade de fios que ficam entre os componentes ali passando, é muito fio. Já imaginou que se você errar um fiozinho daquele, você pode esquecer, você pode ligar um ponto no outro de forma errada? Isso pode gerar problemas? Pois é. Quem desenvolveu esses programas de desenvolver placa de circuito impresso, criou uma solução para resolver esse problema, para que o teu projeto aqui dentro ele fique mais limpo, né? Não fique tão poluído com tantos fios passando, né? E o que foi que fizeram? Criaram um conceito chamado label. Diego, o que é um label? Vou te ensinar agora. Vamos lá. Deixa eu começar fazendo aqui a aplicação de um label. Você vai entender. Eu vou pegar esse label, letra R para rotacionar, vou colocá-lo aqui e vou usar essa ferramenta aqui chamada Wire, que é fio, tá? Utilizado também o comando W. Você pode vir aqui e olha só. Cliquei e liguei, tá certo? Estou dizendo que esse ponto está conectado nesse. E eu vou dizer aqui que é o LED vermelho, LED verde. Presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou pegar esse label, vou copiar, vou colar, rotacionar, colocar aqui e vou ligar aqui. Certo? Perceba que esse label está ligado aqui e que esse label está ligado aqui. Certo, Diego? Mas me explique isso melhor. O label, ele serve para dizer que esse ponto está conectado nesse. Isso evita que você, por exemplo, ligue um fio daqui para cá, certo? Em vez de você fazer assim, olha só. Em vez de você colocar um fio aqui e clicar aqui e colocar o fio nesse ponto, o label resolve esse problema. Ele evita que você tenha muitos fios. Então, quando eu utilizo o label, eu estou substituindo esse fio. Eu estou dizendo que virtualmente, dentro do ambiente de conexões elétricas, que esses dois pontos estão conectados eletricamente. Entendeu? Então é exatamente isso que esse label faz. Ele te ajuda a deixar as coisas mais organizadas. E a gente vai fazer exatamente isso nos pontos que a gente mais precisa de fazer conexões muito longas com fios dentro do nosso esquema eletrônico. Tá joia? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. E aqui Ctrl C, Ctrl V. Vou organizar agora. Se eu tenho um LED vermelho, aqui eu tenho um LED amarelo, certo? Vou chamar de LED amar. E aqui eu tenho um LED verde, certo? E por fim, eu vou colocar o GND, que é o ground. Certo? Se você quiser, você pode puxá-lo mais para cá. A mesma coisa agora eu vou fazer aqui, eu vou fazer as ligações. Vamos lá. Diego, mas eu preciso também colocar esses labels em cada um desses LEDs? Com certeza. Por isso que eu vou vir aqui, vou pegar o LED amarelo, o label, vou colocá-lo aqui. Perceba que eu sempre tenho o cuidado de deixar tudo bem alinhado, isso é importante na organização do teu projeto, para quem vai pegar esse projeto depois, para tentar entender como é que funciona, como é que as ligações ocorrem, certo? Então vamos lá. Pronto. Então já coloquei aqui, o que é que isso me diz? Que esse ponto, o LED verde, está ligado aqui, o LED amar está ligado aqui nesse ponto e o vermelho está ligado nesse ponto. O que eu faço agora? Eu vou fazer o fim das minhas ligações. Já que eu preciso colocar um label aqui, é questão de bom senso. Você pode colocar? Pode, mas como são pontos próximos, eu faço só uma linha mesmo, certo? Então tudo é uma questão de bom senso para você utilizar, ok? Olha só. Preste atenção aqui. Acabei de colocar aqui, vou organizar o componente para deixar tudo alinhado. Olha só. E eu vou fazer a última ligação aqui do nosso
último resistor. Deixa eu só puxar esse label do marcador desse resistor que saiu para cá. Pronto. O que é que eu faço agora? Falta eu colocar o pino de GND aqui, porque se a corrente vem daqui, ela tem que voltar para o GND. Concorda comigo? Então a gente vai colocar um labelzinho aqui no final. Vou rotacioná-lo aqui. Na verdade, eu vou até copiar esse label daqui, tá? Ctrl C, Ctrl V. Vou colocá-lo aqui, clico aqui e trago esse fio para cá. Preste atenção numa coisa. Perceba que ele fica sempre movimentando aqui o ponto onde eu dobro, certo? Onde eu faço a curva. Para evitar que ele fique dobrando muito e se movimentando, você clica onde você quer fixar a curva. Então, olha só, eu não consigo mudar mais. Eu venho aqui, clico nesse ponto. Clico aqui, clico aqui. Clico aqui, clico aqui, faço a curva, conecto todo mundo nesse ponto. Então, pronto. Olha só, acabei de fazer aqui a organização e as ligações do meu esquema. Então, esse esquema, na hora que eu coloco, por exemplo, 5 volts aqui, vai ter corrente circulando por esse ponto, aí passa aqui, vem por esse LED vermelho, passa pelo resistor e volta para o GND. Percebe que a gente fecha o circuitinho para qualquer um desses 3 LEDs? Então é assim que esse circuito funciona. E a gente tem o nosso módulo semafórico, nós temos o nosso esquema do nosso módulo. Mas Diego, vamos lá. Tem mais alguma coisa para eu mexer aqui? Se você quiser trabalhar na organização, você trabalha, certo? Se você quiser, por exemplo, clicar em qualquer um desses componentes, onde eu clico, ele me permite acessar a área das propriedades. Então, se eu clicar aqui, eu consigo alterar o tamanho desses nomes, as cores, certo? Então, tudo isso você consegue fazer. Aqui já está basicamente organizado para a gente continuar e fazer o nosso esquema, certo? O nosso esquema. Então, vamos lá. Eu estou aqui já com tudo organizadinho. E agora, deixa eu só alinhar, certo? Se você quiser, você pode, como eu falei, mexer aqui. Se você quiser, você pode vir aqui e desabilitar a aparência desses nomes. Olha só, eu não quero que apareça, não vai aparecer, aparece. Então, tudo isso você faz aqui dentro dessa área de propriedades. Clica no componente e você vai ver a área de propriedades dele, certo? Então, olha só, o que a gente vai fazer agora? A gente vai salvar o nosso projeto. Então, observe que eu vou dar um Ctrl S, ele vai salvar o meu projeto e ele vai aparecer aqui dentro. Ele está aparecendo como Sheet 1. Por quê? Porque ele recebeu o nome desse arquivo. Mas eu sempre recomendo que você clique aqui, venha em modificar e coloque o nome do seu projeto, certo? Módulo semáforo. Então, você vai clicar aqui em OK e você vai perceber que ele será alterado aqui. Beleza? Então, clica aqui em Ctrl S outra vez, finaliza. E dessa forma, a gente está aqui nesse momento concluindo a nossa primeira parte da nossa aula, onde você foi capaz de entender como construir o esquema, como adicionar os componentes, como entrar na opção de propriedades deles. Então, tudo isso você já foi capaz de construir o teu primeiro esquema eletrônico. Eu peço a você que você, como atividade, repita isso aqui. Pegue um probleminha pequeno, crie uma plaquinha de circuito impresso, aliás, um esqueminha bem pequeno com essa atividade e coloque em prática. Repita isso para 3, 4 probleminhas, tá joia? Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer e já vai conseguir fazer diversos tipos de esquemas aqui dentro do ambiente desse jeito, tá joia? Espero que você tenha entendido. Eu espero também que você entre aqui no nosso grupo do Telegram, Instagram, onde todos os dias eu tiro dúvidas online lá no meu Instagram, no nosso grupo do Telegram. E claro, clica aqui agora e acessa a segunda aula dessa série, porque nós iremos terminar de desenvolver esse projeto lá dentro do ambiente do layout. Lá dentro do ambiente do layout, você vai entender como é que eu vou pegar esse esquema, vou converter para layout e eu vou te falar tudo sobre como construir o layout do projeto desse módulo semafórico, beleza? Então, se você chegou até o final, muito obrigado por acompanhar o meu trabalho, eu fico muito feliz de você ter chegado até aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Um forte abraço e eu te vejo aí na próxima aula desenvolvendo vários projetos e protótipos aqui na nossa bancada. Tchau, tchau!